Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema é direto, profundo e necessário, tá? Por que sair de ambientes tóxicos é essencial para você se tornar um vencedor. E assim, eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando também de hábitos, pensamentos, rotinas, de locais, tudo aquilo que suga a sua energia, te trava, te sabota e muitas vezes sem você nem perceber, tá? Você já parou para pensar que o ambiente onde você está inserido pode estar definindo a qualidade da sua vida? Então, como que a gente entra dentro desse tema agora? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, pensando assim, por exemplo, no ambiente da nossa casa, né, onde a gente nasceu, onde a gente viveu toda a nossa infância. Praticamente todas as pessoas mais velhas, né, agora da nossa época, os nossos pais, avós, foram pessoas que foram pessoas muito guerreiras, né, que sofreram muito, que passaram muitas coisas para que hoje a gente possa viver muitas coisas boas, né? Hoje a liberdade que a gente tem de poder escolher com quem a gente quer casar, com quem a gente quer trabalhar, eles não tiveram essa oportunidade. E eles absorveram, dentro de todo esse contexto, né, que eles passaram, muitas crenças limitantes, muitos hábitos negativos, né? Isso, de certa forma, foi passando para a gente também, né? Então, quando a gente está num ambiente tóxico, né, onde tem muitas brigas, onde tem mentiras, onde a família fala um mal do outro, se prejudica, se julga, se critica, a tendência é que a gente comece a fazer isso também. E aí tem muita gente que leva ao pé da letra assim, família é família, é sangue, a gente tem que aguentar até o final. A gente não pode se soltar dessas pessoas, a gente tem que ficar aí, independente se é bom ou ruim. E eu acho assim, nós vamos estar ali porque sim, é família, é pai, é mãe, são irmãos, mas a gente não deve aceitar o condicionamento que está sendo colocado pra gente ali dentro da família, né? Por quê? Porque pessoas negativas que vivem reclamando, que diminuem os seus sonhos, que só enxergam o pior, o que elas vão acrescentar na tua vida? O que essas atitudes, essas palavras negativas delas vão te ajudar para que você cresça como pessoa, como ser humano, né? Então elas criam uma nuvem pesada ao redor de você. E se você convive com isso todos os dias, adivinha o que acontece? Você começa a pensar igual, sentir igual e viver igual. E imagina que desde criança a gente vai escutando essas coisas negativas, esses pensamentos negativos, essas crenças limitantes, os traumas, né, que os nossos pais passaram, irmãos ou amigos mais velhos. E se nós somos pessoas que queremos vencer na vida, nos tornar pessoas prósperas, com as emoções curadas, com os pensamentos curados, a gente vai ter que se afastar dessas pessoas mais cedo ou mais tarde. Isso não significa que a gente não ama eles, tá? Significa que para a gente poder ajudar o próximo, a gente tem que primeiro ajudar nós mesmos. Então a gente precisa se curar primeiro, se limpar primeiro. Depois que a gente fizer esse processo com a gente pode pensar no outro. A gente vai ter forças para não absorver a negatividade da outra pessoa. E a gente vai ter forças para poder influenciar essa pessoa com positividade, para que ela possa se curar, né? Então, para você vencer na vida, você precisa nutrir sua mente com estímulos que elevam, não que te drenam. Você precisa estar onde existe inspiração, e não comparação, julgamento, reclamação, mentiras, né? Então, o primeiro passo para você avançar na sua vida, né? E não deixar que pensamentos, emoções tóxicas, pessoas tóxicas influenciem na sua vida, é entender como esse ambiente tóxico
ele pode ser negativo para você, se você permanece nele por muito tempo, né? Quanto você pode atrasar de evolução na sua vida estando aí. E como eu falei no começo, tem muita gente que fica dentro da família, porque a gente tem que aceitar a família como é, e fica ali, e fica durante toda a vida dentro dessa família, não consegue avançar emocionalmente, nem mentalmente, nem financeiramente, porque está preso nessa família com esses costumes tóxicos, né? E ela não pensa que talvez a melhor saída que ela poderia fazer é sair desse contexto tóxico, se curar, voltar para poder ajudar essas pessoas, mas também não significa que você tem que obrigar as pessoas a seguirem o que você está seguindo só porque você acha que está certo, né? E possivelmente, como você vai convencer essas pessoas de que elas estão no caminho errado? Com as suas atitudes, né? Porque quando a gente fala, mas a gente faz tudo ao contrário, a gente não vai convencer as pessoas, a gente convence as pessoas com os nossos hábitos e com as nossas atitudes. Quando elas veem a mudança na gente, elas começam a mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir automaticamente, a gente não precisa nem falar nada, tá? Dentro ainda desse tema, como pensamentos tóxicos é o pior veneno, né? Na realidade, o pensamento tóxico é aquele pior veneno que vem de dentro, né? Muitas vezes o ambiente tóxico ele está na nossa própria mente. O autojulgamento constante, síndrome do impostor, o medo de não ser suficiente, pensamentos sabotadores que te dizem não vai dar certo, você não é capaz. Então esses pensamentos são como goteiras, né? Aos poucos eles enfraquecem a estrutura da sua autoconfiança. E por isso se livrar dos pensamentos tóxicos é um passo vital para se tornar alguém vitorioso. E como que você faz isso? Através do autoconhecimento, da terapia, meditação, troca com pessoas conscientes, treinamento da mente, né? Porque você não vence lá fora sem antes vencer aqui dentro, né? Então, dentro desse tema, falando dos ambientes tóxicos, né? Pessoas que são negativas, que estão ao nosso redor, a gente vai absorvendo aquela negatividade e a gente começa a desenvolver muitos pensamentos negativos, tóxicos, né? E é uma coisa muito ruim ter esses pensamentos negativos, né? Eles bloqueiam a nossa vida, não deixam a gente avançar, não deixam a gente prosperar e se curar. Por isso é tão importante o ambiente onde a gente está, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos amigos. Tem alguns ambientes que a gente talvez não vai ter como mudar, como um trabalho, né? Você tá lá no seu trabalho e tem uma galera que é negativa, você não tem como pedir as contas e sair andando porque você precisa daquele trabalho para viver. A técnica que você vai ter que trabalhar aí é muita meditação, trabalhar técnicas de reprogramação mental, para você ter força mental e emocional, para você transformar o ambiente e não deixar que esse ambiente te contamine, tá? Mas sim dentro das possibilidades. Eu sempre recomendo para alguns pacientes, quando você está dentro de um ambiente muito, muito tóxico, muito, muito negativo, o ideal é sim você procurar um outro trabalho e tentar mudar esse contexto, porque quando a gente está num ambiente muito tóxico no nosso trabalho, a tendência é que a gente comece a ficar doente várias vezes, a gente começa a ter problemas de desatenção no trabalho, porque a gente já não quer mais estar ali. Então a gente começa a sabotear, né, o nosso próprio trabalho. Começa a faltar, começa a chegar atrasado, ou vai trabalhar, mas vai trabalhar já começa a entrar em depressão, em desânimo. E como eu disse, começa a ficar doente toda hora. É assim que a gente vai vendo que esse ambiente já não está servindo mais pra gente, né? Então assim, pra gente concluir esse podcast aqui, o verdadeiro vencedor, ele sabe quando é a hora de ir embora, tá?
Então, sair de um ambiente tóxico é um ato de amor próprio, é um ato de coragem. É dizer, eu me respeito o suficiente para não aceitar menos do que eu mereço. Então, às vezes, vencer não é subir de cargo, ganhar mais dinheiro ou receber aplausos, né? Vencer é conseguir sair de onde te machuca e preservar a sua energia, sua essência e o seu propósito. Então, o verdadeiro vencedor, ele sabe o momento dele sair, né? Isso a gente está falando de tudo, a gente está falando de quando a gente vive com a nossa família, pais, irmãos, e a gente vê que já não dá mais, lógico, se você é de maior, né? Você já trabalha, já tem como se sustentar e você vê que não. Tem muita gente que fica escorada nos pais, né? Porque pensa assim, não, eu vou ficar aqui escorado neles porque aí o dinheiro que eu ganho eu vou juntar para comprar um apartamento, comprar uma casa. E ficam vivendo uma vida perturbada, cheia de brigas, de problemas, e eles não entendem que eles podem conquistar muita coisa saindo também, que eles não têm que ficar escorado nos pais só para ficar juntando dinheiro e sofrendo uma pressão psicológica absurda, às vezes narcisista, e a pessoa não consegue sair dali, né? E ao final, quando ela já juntou o dinheiro do apartamento dela, da casa dela, ela tá tão destruída emocionalmente que ela não consegue nem, às vezes, morar sozinha. Então, todo o trabalho que ela teve para juntar aquele dinheiro, ou ela vai gastar indo pro médico, pro psicólogo, pro psiquiatra, tomando remédio, por todas as perturbações que ela passou ali dentro daquele ambiente tóxico. Então, às vezes, não vale a pena ficar esperando. Quando a gente sente que já não vale mais a pena, a gente tem que simplesmente sair, né? Eu comento com os meus pacientes que o universo, né? Ele mostra quando chegou o momento da gente sair de certas coisas, né? Quando as portas começam a fechar, que a gente está tentando ir para aquele caminho, a gente vê que não abre, é o maior sinal que não vai abrir o caminho e que a gente tem que cair fora dali o mais rápido possível, né? Porque significa que o nosso caminho ele tá fechado e ele não vai abrir porque tem que ser outro, né? E muitas vezes a gente demora muito tempo para perceber, a gente fica batendo a cabeça naquele caminho que não é para ir e a gente não entende que tem que sair dali, entendeu? Quanto antes a gente perceber que o caminho tá fechado e não é mais lugar para estar ali, mais rápido a gente se liberta, né? Eu tenho casos de alguns pacientes que estão em trabalhos tóxicos e eles falam, mas eu não tenho como sair porque eu não tenho outro. Eu falo, tá, mas você já enviou o currículo para outro lugar? Não, eu não enviei. Eu falei, então, você tá esperando que vai cair do céu? Você tem que dar o primeiro passo. Então, neste caso, aí eles começam a buscar trabalho, enviar o currículo e tudo mais, e eles conseguem achar. Aí eles saem do trabalho tóxico que eles estavam e falam, nossa, Jarlaine, eu deveria ter percebido isso antes. Nossa, por que eu demorei tanto tempo para perceber isso? Agora eu tô num trabalho super bom, ganho mais, o pessoal me trata super bem. E eu falei, então, né, você tinha que sair da zona de conforto, né? Que muitas vezes não tá confortável, mas a gente fica forçando tá ali. Inclusive, dentro de todo esse contexto, vou recomendar para vocês um livro que se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. É muito bom esse livro. É um livro que eu indico para todo mundo relacionado a sair da zona de conforto. Esse livro ele é muito bom, ele é bem pequenininho. Você não tem nem desculpa para não ler, porque ele é tão pequenininho que você lê rapidinho. Acho que você lê em um dia, porque é muito, muito pequenininho esse livro. Você pode tanto ler ele quanto escutar ele no YouTube, né? Tem o audiobook dele, eu acho que tem no Spotify também. Você pode buscar aí, onde fica melhor para você, ou ler ou escutar. É um livro muito bom, né? Então a gente falando do verdadeiro vencedor, ele sabe quando é hora de ir embora. Ele não se aprisionar dentro da sua casa, dentro do seu casamento ou dentro do seu namoro, né? Tem um monte de gente que namora, que tá casado, tá infeliz, é traído, já foi traído várias vezes, o relacionamento tá uma droga, a pessoa não confia. Ele não confia mais nela, ela não confia mais nele, mas eles ficam se mantendo ali para dizer que tem um relacionamento sério para alguém, para a sociedade, para não ficar sozinho, N motivos, né? Carência afetiva.
e fica ali num relacionamento tóxico, sendo tratado como lixo, sendo ignorado, não recebendo o amor que merece. Então assim, gente, quando a gente tá num relacionamento tóxico, um trabalho tóxico, uma família tóxica, a gente tem que saber o momento de se retirar, de buscar a nossa paz, né? Ir morar sozinho, ir construir sua vida. Eu tenho vários pacientes que chegavam para mim e falavam, mas eu não tenho dinheiro para alugar uma casa. Meu, corre atrás e junta, você vai conseguir. Mas enquanto você ficar esperando cair do céu, nada vai acontecer. Então o ideal é que você se planeje. Se você não quer sair na correria, quando chega um momento mais drástico da situação, se planeja aí pelo menos uns 2, 3 meses, junta uma grana, encontra uma maneira de juntar esse dinheiro, vende bolo, não sei. As pessoas elas falam muito assim, eu já trabalho fixo, mas o que eu trabalho eu não ganho o suficiente para poder juntar dinheiro e sair. Meu, tem tantas maneiras de fazer dinheiro, as pessoas elas não querem fazer, às vezes por orgulho, por vergonha, por um montão de coisa. Maneira para fazer dinheiro tem várias. Você tem que encontrar uma que se encaixe, que você consiga fazer dentro do seu tempo disponível e você vai conseguir juntar o dinheiro para você fazer isso aí. Mas depende só de você, ninguém vai poder fazer isso por você, né? E se prepara, durante 2, 3 meses, põe uma meta, daqui 3 meses eu vou sair, vou morar sozinho, daqui 3 meses eu quero já estar em outro trabalho, daqui 3 meses eu vou me preparar para me separar, seja de um casamento ou de um namoro. Vou já buscar uma terapeuta que me auxilie para que eu me separe já mais curada, liberada, que eu não sofra tanto após a separação. E é isso, gente, a gente identificar que a gente está num ambiente tóxico que está prejudicando a gente e que chegou o momento de sair, que chegou o momento de se retirar, que já não dá mais para continuar ali, né? O ambiente tóxico, ele pode influenciar na sua vida pro resto da sua vida. Ele pode te estagnar, não deixar você conquistar coisas incríveis na sua vida, né? E não espere que o ambiente fique pior que o inferno para você entender que você já tinha que ter saído dali, né? Muita gente espera a coisa ficar feia para entender que já era para ter saído e não sai. Aí quando é expulso, quando é botado para fora, quando a coisa tá feia mesmo, aí sai, mas sai horrivelmente. É melhor sair na paz, enquanto o ambiente está tóxico, mas ainda tá equilibrado, entre aspas, né? Do que você sair quando já não tem mais o que fazer mesmo, né? Então, gente, esse é o podcast de hoje, com esse tema aí bem importante, né? Que é por que sair de ambientes tóxicos é essencial para você se tornar um vencedor. Guarda cada uma dessas informações que eu trouxe aqui hoje, pensa com carinho e tome essa posição de realmente sair de algum ambiente tóxico. Vai pensando aí com você, com seus botões aí, vai pensando. Será que eu estou num ambiente tóxico? Como é que está meu trabalho hoje? Como é que está a minha família? Como é que está a minha relação amorosa? Como é que está a minha relação com os meus amigos? Será que eu estou em algum ambiente tóxico que não está me deixando prosperar, não está me deixando me curar? E eu me sinto deprimida, eu não consigo avançar. O que será que está tóxico na minha vida hoje que eu devo sair para eu poder vencer? Tá? Pensa aí com carinho, analisa bastante. Espero que esse podcast te sirva de abertura para a tua visão, para a tua vida. E qualquer dúvida, me envie em comentários ali no Instagram, Terapeuta Jarlane Ramos, no YouTube, no Spotify também, tá? Vão acompanhando aí porque sempre vai ter mais podcasts novos para vocês. Então, obrigada por quem ficou comigo até aqui e até mais.